Boa tarde, professor. Rádio Difusora de Alagoas, repórter Júnior Tenório. Claro, passado aí várias competições, Campeonato Alagoano, Campeonato Copa do Brasil, né? Podendo esquecer, e também Copa do Nordeste. O foco agora, Série B. Passado já essa estreia contra a equipe do Vasco, já começam a aparecer problemas em relação à escalação do elenco regatiano. Como lidar com isso, professor, já nessa Série B, já que você tem tanta experiência? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. A gente finaliza o primeiro trimestre, né? Só para a gente dar uma passagem, né? Das 3 competições, né? A Copa do Brasil, a semifinal que nós disputamos contra o Ceará e o título alagoano. Eu acho que, dentro da medida do possível, foi um primeiro trimestre muito positivo, né? Devido aos problemas que o CRB conviveu no início da temporada, né? De Covid, perdeu parte da preparação da pré-temporada, tivemos que dar uma repaginada na equipe fisicamente, o início não muito bom do Campeonato Alagoano, né? A boa Copa do Nordeste que a gente acabou fazendo, né? Chegando à semifinal, e a eliminação na Copa do Brasil precoce, que era uma coisa que não estava dentro do nosso planejamento. Eu sinto por ter chegado apenas 20 dias da competição. Eu acho que se a gente estivesse no estágio que a gente está hoje, a gente teria grande chance de mudar aquela história da eliminação da Copa do Brasil. Mas são páginas viradas, eu não quero tirar o mérito da Portuguesa pela classificação, tanto que chegou à terceira fase, vai jogar contra o Corinthians, mas dali também tornou-se um aprendizado da gente entender o que precisava ser corrigido para que a gente pudesse corrigir e chegar a essa semifinal do campeonato da Copa do Nordeste, chegar ao título estadual, que foi muito importante para o nosso planejamento. E a boa estreia da Série B que a gente fez, né, diante do Vasco, mesmo tendo a dificuldade de estar jogando aí 4 jogos em 10 dias, ali seria 5 jogos no 13º dia, mas o CRB mostrou a força do seu elenco, a força do seu trabalho. Eu falei quando a gente classificou para a semifinal do Alagoano que a gente chegaria muito forte nas 2 competições, e foi isso que a gente conseguiu demonstrar. E eu entendo também que a gente iniciou muito bem a Série B diante de uma equipe que é uma das candidatas ao acesso, que vinha de um longo tempo de preparação, uma intertemporada de 2 semanas, depois do jogo do Vila uma semana aberta, e a gente suportou bem o adversário. Eu creio que pelo segundo tempo a gente merecia até sair com a vitória. E agora a gente tem uma semana cheia para a sequência da competição, mas infelizmente a gente depara novamente com lesões, né? A gente tem a lesão, não é uma lesão, não são lesões musculares, porque a equipe está muito bem preparada fisicamente, né? Muito bem alicerçada para a competição. Claro que é normal a gente ter alguma intercorrência com problemas musculares, mas isso hoje não é o problema dentro do CRB. A gente tem hoje 2 problemas, né? Logo no início da Série B, de joelho, que foi uma lesão do Claudinei, outra lesão do Gilvan, mas a gente entende também que a gente tem um elenco preparado, haja visto que a zaga que jogou contra o Vasco não era a zaga titular e se comportou muito bem, né? Com o Diego Ivo e com o Iago. Ainda tem o Wellington, né? Que todos conhecem bem. Então a gente sabe que perdemos o Claudinei, o Martão fez uma boa partida também, e a estreia do Fabinho. Então a gente está encorpando bem o elenco, por isso que a gente foi muito seletivo e para montar esse elenco, que a gente sabe que essas intercorrências podem acontecer durante a competição. Próxima pergunta, professor, é do Luciano Costa, do Esquadrão 89.3. Marcelo, o CRB terá uma sequência de jogos com intervalos curtos para treinos e recuperação. Vai existir alguma programação específica para o jogador Maicon? O Maicon hoje, eu posso dizer para o Luciano, boa tarde, Luciano, e todos os ouvintes, o Maicon hoje ele está 70% já do que a gente quer, né? Felizmente aquela lesão na panturrilha acabou atrasando um pouquinho o processo. O último jogo ele já jogou 70 minutos. Eu creio que para esse jogo ele já deva suportar um pouco mais. Quem sabe
toda a totalidade do jogo. O Maicon é um atleta que vem se cuidando muito. Ontem eu bati um bom papo com ele. Ele tem até aberto mão de algumas coisas da vida pessoal dele, do dia a dia dele, para que ele pudesse atingir esse estágio. Ontem teve uma avaliação física de todo elenco, né, de percentuais, de tudo. Ele está além da expectativa que a gente tinha para ele nesse requisito, né? Então, claro que alguns jogadores a gente precisa ter um cuidado especial. Cada jogador é avaliado com a sua individualidade, né? A gente preservou o Gum nesse último jogo. O Gum não tinha lesão, ele tinha um cansaço que poderia intercorrer em alguma lesão. Como é um jogador que tem 35 anos, um jogador que teve uma sequência de jogos muito grande, a gente preservou o Gum, como a gente também preservou o Longini, né, que tinha um incômodo na coxa. E alguns jogadores a gente tem que ter um cuidado especial, né, como o Prata, que é um jogador que tem ido muito bem, é um jogador já que de 35 anos, mas que tem entregue bastante. O Prata, o Gum, o Longini, o Maicon, o Claudinei, são alguns jogadores que a gente tem um cuidado específico maior para que a gente possa até abrir mão deles de um jogo, mas não perder ele numa sequência de jogos com alguma lesão. Agora, professor, em relação a esse início de Série B, a gente observa aí que os elencos, a grande maioria dos clubes que vão brigar, né, de ponta, como um Grêmio, como uma própria Ponte Preta, né, entre outros clubes, né, o próprio Cruzeiro, né, o CRB também, né, a gente vê em relação aos próprios critérios, em relação às contratações. Qual o critério utilizado para ter trazido 3 jogadores jovens para compor esse elenco do CRB já para essa sequência da Série B, logo do início de cara, professor? É para poder equilibrar, né? A gente tem um elenco muito experiente. Nossa média de idade do time titular é uma média de idade alta, né? Porque hoje o futebol ela tem uma longevidade diferente de 10 anos atrás. Há 20 anos atrás você falava que o jogador de 30 anos já estava batendo uma idade já para parar com 32, 33. Hoje o jogador, pela ciência, pela fisiologia, ele consegue jogar até os 40 anos. Vou dar um exemplo hoje, o Raul Prata, um jogador de 35 anos, que é um dos melhores, uma das melhores avaliações físicas do grupo, um dos melhores percentuais do grupo. Então, o jogador ele está tendo um aumento de tempo que ele vai jogando, né? Mas só que a gente pegar o nosso time titular, nós temos uma média de idade alta. Então, trazer esses jovens jogadores, até porque, primeiro, que o mercado é um mercado muito difícil, né? Aqueles bons jogadores já estão locados nos seus clubes. A gente não tem essa oportunidade de mercado. Então, a gente, num critério interno que a gente focou nesses jovens jogadores, que tem um histórico muito positivo, como o Apis, como o Wallace, como o Gabriel, como o Wesley, né? O Fabinho um pouco mais experimentado, um pouco mais experiente. São jogadores que já deram bons resultados nos seus clubes e a gente encaixou uma oportunidade de mercado e trouxemos eles para equilibrar com esses jogadores mais experientes do grupo. Professor, até pegando o gancho agora dessa tua resposta, o Bruno Protásio da Rádio Pajuçara perguntou o seguinte: gostaria que você falasse do perfil das contratações que chegaram para o início da Série B, já que foram jogadores mais jovens para o setor ofensivo, como foi o planejamento pensando nesta competição? Exatamente como eu respondi a pergunta anterior, é buscar um equilíbrio, né, do grupo, para que não seja um grupo muito jovem, também não seja um grupo muito veterano, né, como a gente diz no futebol. Então, esses jogadores, né, a gente precisava trazer esses jogadores mais jovens, mas jogadores que já têm uma experiência no seu clube. O Gabriel, atacante, jogou a final do Carioca pelo Botafogo, uma semifinal. O Wesley já tem um número de jogos muito expressivo na equipe profissional do Grêmio. O Fabinho é um jogador que jogou pelo São Paulo, jogou pelo Atlético Paranaense, entendeu? Então, assim, a gente tem esses jogadores já, apesar de jovem, com uma experiência bem relevante no seu clube. Agora vem uma Ponte Preta pela frente, né? O que pensar, qual o planejamento para enfrentar esse time de São Paulo? Uma camisa muito forte, muito tradicional, né? Vem de um momento difícil, que foi o rebaixamento no Campeonato Paulista. Tem um treinador muito experiente, que eu respeito muito, que é o Hélio. A gente não pode olhar para a Ponte Preta pelo momento que a Ponte Preta está vivendo. Eu trabalhei na Ponte Preta, fui vice-campeão sul-americano pela Ponte Preta, eu conheço a tradição do clube, eu conheço a paixão da sua torcida.
Então eu tenho certeza que a Ponte Preta vai se preparar para ter uma vitória e mudar o rumo dela dentro da temporada. E a gente precisa se preparar para encontrar uma Ponte Preta muito bem organizada, muito aguerrida e com o anseio do seu torcedor que tem a sua primeira vitória na competição. Foi isso que eu conversei com meus jogadores e alertei eles. A gente precisa entrar com foco, com respeito pela Ponte Preta, o mesmo foco e respeito que entramos contra o Vasco no jogo de sábado. Próxima pergunta é do Dairone Lima. Professor, eu queria saber se faz parte do seu planejamento utilizar os garotos da base no decorrer da Série B. Sim, com certeza. Esses que já estão inseridos na equipe profissional são jogadores que a gente está trabalhando muito. Dairone, a gente precisa entender, quando a gente faz uma transição de um atleta da base para o profissional, talvez ele não esteja ainda pronto na sua totalidade. Então a gente precisa trabalhar ele internamente para que ele tenha ganho de força, ganho de massa muscular, para que ele comece a ter um jogo um pouco mais profissional no dia a dia. Eu fico muito feliz por ter utilizado os meninos da base já na final do estadual, como a gente utilizou, né, o Bonetti no primeiro jogo da final, o Brau, né, e na final o Gabriel Jalisson entrou numa final. Então, que eles estão sendo preparados, estão evoluindo e estão me dando essa segurança no dia a dia de treinamento para que eles sejam utilizados. Mas a gente não pode jogar uma responsabilidade em cima desses atletas que eles ainda não têm. Eles são jogadores em transição. O que eu quero te dizer? Eles são jogadores ainda sendo preparados para alçar voos mais altos dentro do CRB. Última pergunta do João Vitor, da Nova Rádio Jovem. O CRB foi muito bem na primeira rodada do Brasileiro e não venceu por detalhes, mas está claro que o time está evoluindo a cada jogo. O que essa semana só treinando vai ser importante para o restante da temporada, onde raramente terá mais semanas assim? Meu cara, eu tenho que dividir entre o treinamento e a recuperação, né? Eu te confesso que a gente precisou, para uma boa parte da equipe titular, 3 dias para recuperar, né? Os 2 primeiros dias, ontem metade da equipe titular treinou, outra metade continuou numa recuperação, né? Claro que é uma recuperação trabalhando, mas não com treinamento de campo. E eu começo na quarta-feira, aí sim, preparar a equipe para o jogo de sábado. E aí engana-se quem entende que eu tenho uma semana para trabalhar a equipe. Eu tenho 2 dias, eu tenho a quarta e a quinta, porque sexta já é véspera de jogo, a gente tem que baixar bastante o volume e a intensidade dos treinamentos, mas eu me sinto muito feliz tendo esses 2 dias para trabalhar a equipe. A gente acaba, como as suas palavras mesmo falaram, que a gente mostra uma evolução no trabalho, mostra já um padrão de jogo, mostra alternativas táticas da equipe, jogadores em plena evolução física, técnica, e a gente ganhar mais 2 dias dentro desse contexto é muito importante para a evolução do nosso trabalho. Claro, professor, a equipe vai ter que ter uma rotatividade durante essa competição, a Série B do Campeonato Brasileiro. Alguma peça ou outra pontual já está sendo planejada para trazer, para compor esse elenco na sequência da Série B? Não, é muito cedo ainda? Nesse momento não, porque a gente aí tem 3 meses de janela, né? O futebol é muito dinâmico, mas a gente tem um departamento de análise, a gente tem eu e o Thiago que estamos à frente do departamento de futebol e a gente está já monitorando o mercado, a gente está atento a tudo, como a gente esteve atento no Wesley, no Rildo, que a gente não conseguiu trazer, né, que a gente também tentou e acabou perdendo a parada para o Bahia. A gente, o Wesley, o Fabinho, o Gabriel, né, e a gente está sempre atento ao mercado e os nossos relacionamentos profissionais que eu tenho, o Thiago tem com o futebol brasileiro. E a gente já está atento, sim, claro que com certeza, daqui a 3 meses é um novo momento e a gente vai entender como está o grupo, se necessita de reforços ou não. Obrigada, professor. Boa tarde a todos.